Oi, pessoal, tudo bom? Estou aqui com um presente para vocês, um presente assim de informação para vocês. Convidei o Fernando, que foi candidato a vereador aqui em Juiz de Fora, para esclarecer uma série de dúvidas e mostrar para vocês que a gente ainda deve ter esperança na política. Fernando, um prazer ter você aqui comigo. Obrigada pelo convite. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco da sua vida, da sua formação. Fica à vontade. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou advogado, tenho 28 anos, sou nascido, criado e formado aqui em Juiz de Fora, estudei em escola pública nos anos iniciais do ensino fundamental, tive a oportunidade de estudar no Colégio Militar durante o ensino fundamental 2 e o ensino médio, e fiz Direito na Federal de Juiz de Fora, uma grande experiência e um marco muito significativo para minha formação. Durante a faculdade fiz parte do movimento Empresa Júnior, movimento que tem como função formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil, e por isso eu aprendi muito sobre empreendedorismo e sobre a vontade de transformar o Brasil em um lugar mais empreendedor. Depois da faculdade tive a oportunidade de trabalhar no governo do Estado do Espírito Santo, por meio de uma parceria do governo do Estado com o Vetor Brasil, uma organização que seleciona, capacita e aloca pessoas no setor público. E desde o começo do ano estou me preparando, vim me preparando para encarar esse desafio que foi me candidatar a vereador em Juiz de Fora. Infelizmente não tivemos êxito, mas tivemos uma votação expressiva para uma primeira tentativa, mais de 1.600 votos nesse início, que mostra que tem muitas pessoas dispostas a causar transformação aqui na nossa cidade. Então, por que você resolveu... As pessoas estão tão desacreditadas na política, por que você resolveu, tão jovem, encarar esse desafio? Então, Natália, no movimento Empresa Júnior a gente fala de transformar o Brasil em um lugar mais empreendedor. E um dos pilares desse Brasil mais empreendedor é que a gente tenha governos melhores, universidades melhores e empresas melhores. No movimento eu vi muita gente saindo de lá e indo trabalhar em empresas e causar transformação dentro dessas empresas. Mas eu via muita pouca gente indo para o setor de governos, que eu acho que é onde a gente consegue ter mais escala e mais impacto na transformação do nosso país. Foi por isso que eu fui trabalhar no governo do Espírito Santo e lá eu tive a experiência de estar diretamente ligado a políticas públicas que vão direcionadas para a ponta. Mas eu pude ver nessa experiência que não adianta a gente ter gente boa dentro do governo trabalhando. Eu me deparei com uma situação até diferente do que eu imaginava, me deparei com muitas pessoas muito boas trabalhando no governo, mas o que eu vi no final das contas foi as pessoas que ocupavam cargos políticos, indicados politicamente, e pessoas secretárias, enfim, mal intencionados ou sem a preparação e sem a intenção clara de transformação. Bom, e aí se a gente quer transformar de fato os governos, para a gente ter um Brasil mais empreendedor, a gente precisa ocupar os cargos que essas pessoas ocupam. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente entrar para a política. Foi por isso que eu resolvi me candidatar, muito inspirado em dois exemplos, o Thiago Mitrô, deputado federal aqui em Minas, e o Felipe Rigoni, deputado federal lá no Espírito Santo, os dois que também vieram do movimento Empresa Júnior, que hoje atuam diretamente para a transformação do nosso país. Então, por que eu não faria alguma coisa pela minha cidade, que eu sou apaixonado por ela, para transformar a política por aqui? E aí eu aceitei esse desafio e vim fazer parte aí do processo seletivo e depois da eleição a vereador por parte do grupo. Excelente. E por que você escolheu o Partido Novo? Bom, eu sempre tive uma tendência liberal, embora eu tenha meus estudos sobre liberdade sejam um pouco mais recentes. Então, eu sempre acreditei que a gente precisa dar mais liberdade para o indivíduo e dar mais liberdade para a economia para que as coisas melhorem. E aí eu fui dentro dessa lógica, dentro dessa perspectiva, estudar quais seriam os partidos que melhor se adequavam a esse perfil, que permitiam tanto que eu defendesse a liberdade do lado econômico quanto a liberdade do indivíduo para que a gente formasse de fato uma sociedade melhor. E logo de cara, vários partidos foram descartados nessa primeira linha e a gente ficou com alguns partidos numa segunda linha que a gente precisava filtrar. O Novo tem uma questão muito forte de fechar a questão com relação à liberdade econômica, isso que para mim é um dos principais motores para o desenvolvimento de uma cidade igual a Juiz de Fora, hoje a gente precisa muito disso, e isso foi um dos atrativos também. Mas quando a gente vai pensar, além de ter um partido que coadune com as minhas ideias, eu preciso ter um partido em que eu não vou estar trabalhando para eleger alguém que eu não concordo com as ideias e onde eu vou ter condições de ser competitivo. O Partido Novo faz um processo seletivo, então não vão ter ali pessoas figurões, pessoas antigas, indicadas ou preferidas pelo partido, e não vai ter, por causa disso também, uma pessoa, um figurão que eu não concordo com as ideias. E foi quando a gente traz a questão ideológica
e essa parte mais prática, mais voltada para capacidade de elegibilidade, foi por isso que eu fiz a escolha pelo Partido Novo. Para clarear para as pessoas poderem conhecer também, já que você está falando disso, como é que é esse processo de seleção que acontece no Partido Novo quando a pessoa quer se candidatar pelo partido? Tá. O processo seletivo foi dividido em 3 etapas principais. A primeira, com uma parte mais técnica, mais de conhecimentos gerais sobre legislação e sobre questões de país e de cidade. A segunda, uma entrevista, em que você é avaliado pela sua história, mas também pelo seu alinhamento com as ideias do Partido Novo. E a terceira etapa, que você passa por uma parte um pouco mais prática, né? Você passa a se mostrar dentro das suas redes sociais, você passa a emitir opiniões, e você vai falar sobre o Partido Novo para outras pessoas. E depois dessas 3 etapas, você aí sim tem a resposta do processo seletivo. Mas isso não só é suficiente para você ser candidato, né? Depois você tem que passar pela convenção partidária, que é quando finalmente a gente tem a indicação dos candidatos do partido. Então, são basicamente essas 4 etapas. Você sabe se existe algum partido que tem processo seletivo assim também? Que eu saiba, o Partido Novo é o único partido que faz esse processo de seleção. E as suas perspectivas para a próxima eleição? Você pretende se candidatar de novo para vereador, talvez para deputado estadual daqui a 2 anos? Acho que uma coisa bem interessante do Partido Novo é que a gente é contra o carreirismo político. A gente fala muito que a gente não tem que pensar em se manter na política no médio e longo prazo. Então, para mim, falar sobre isso agora, dar uma resposta, eu já estou mirando a eleição de 2022, a eleição de 2024, é ir contra, inclusive, os valores do partido. Assim, a eleição foi um grande aprendizado, mas também me deixou um grande legado. Eu identifiquei que existem muitas pessoas dispostas a causar transformações de fora, e, na verdade, dá para a gente fazer isso por fora da política, né? Então, a minha ideia, nesse momento, é focar nas transformações que a gente pode fazer por fora da política e de fora. Se eu vou ser candidato em 22 ou 24, eu acho que vai ser mais consequência do meu trabalho, vai ser mais consequência do contexto político naquele momento, do que, de fato, uma vontade ou um planejamento meu nesse momento. Então, não vou nem te perguntar assim, se você entrar. Se você tivesse entrado agora, né, fosse começar em 2021, quais seriam os seus principais objetivos para a política enquanto vereador? Eu acho que a gente precisava, primeiramente, e logo de cara, a gente precisa facilitar e dar mais liberdade econômica para a nossa cidade. A gente tem que lembrar que durante a pandemia, a Juiz de Fora perdeu mais de 6 mil empregos e viu mais de 400 negócios fechar. E diante do contexto que a gente tem hoje dentro da prefeitura, dentro da estrutura pública de Juiz de Fora, a gente tem uma burocracia muito grande para quem quer empreender. Essa seria, sobretudo, a primeira medida que eu queria trazer, trazer a lei de liberdade econômica para o âmbito municipal e facilitar a vida dessas pessoas que perderam emprego, perderam renda, fecharam o seu negócio para eles serem retomados, né? E eu não estou falando aqui dos grandes empresários. Estou falando de pessoas que perderam empregos e estão tendo que empreender com necessidade e que têm dificuldades porque não conseguem pagar um contador ou um despachante para criar e formalizar o seu próprio negócio. Estou falando de dar liberdade e facilidade para essas pessoas para que eles consigam ter um serviço e um trabalho digno. E segundo, dar mais publicidade e transparência para as ações de dentro da Câmara. Desde que eu comecei a pensar na ideia de me candidatar, eu fui procurar vereadores, como que era a atuação deles, né? Dos 19 que tinham, acho que uns 10 tinham Instagram e uma meia dúzia era com o Instagram bloqueado. Pô, se a gente está falando de uma nova era de informação, que o diálogo pelas redes sociais é fundamental para dar transparência e para aproximar do eleitorado, a gente precisa mudar essas práticas. A gente precisa ter canais mais claros onde a população está para comunicar com ele. Acho que é uma nova mentalidade, uma nova forma de fazer política, diferente dessa forma arcaica que, infelizmente, ainda está muito manifestada nas nossas instâncias de poder. Respondendo algumas perguntas que as pessoas me fizeram aqui no Instagram para te fazer, você acredita que dá para fazer política social sem a intervenção do Estado? Bom, primeiro a gente precisa entender o que seria essa intervenção do Estado, né? Uma fala muito forte que significa muito para mim do Guilherme da Cunha, numa última conversa que a gente teve, foi que o Estado ele precisa prover serviços públicos, mas não necessariamente precisa ser ele o intermediário na prestação desse serviço. Ele pode simplesmente financiar para que outras pessoas prestem. Por exemplo, o SUS em Minas Gerais, hoje, a gente tem, acho que, se não me engano, 8 hospitais públicos só, e a maioria a prestação de serviço de saúde é feita por OS.
por que não pensar num modelo em que a gente diminui a interferência do Estado, mas numa relação direta ali com a iniciativa privada para a prestação desse serviço. E, do outro lado, hoje, o Estado detém monopólio sobre várias políticas públicas e sobre várias intervenções para a sociedade. A gente está sendo efetivo? Acho que vale essa reflexão também. O Estado ele é efetivo na prestação de serviços que ele hoje diz que são seus, ele priva a iniciativa privada de prestar. Acho que a gente precisa repensar e estabelecer mecanismos que a gente consiga colaborar iniciativa privada e iniciativa pública para que a gente tenha a melhor prestação de serviço para a nossa sociedade. Outra pergunta, e você vai poder esclarecer isso muito bem, sobre representatividade. Por que o Novo não teve candidato negro? Essa, de fato, é uma falha do Partido Novo. A gente tem uma grande dificuldade de conversar com a população mais carente, periférica e, sobretudo, onde residem e estão aí das pessoas negras no Brasil, infelizmente. Então, a gente precisa entender melhor esse discurso e como que ele se aproxima da realidade das pessoas e promover ações que a gente consiga trazer para dentro do partido essa representatividade. Foi uma falha até então, eu reconheço essa falha, o partido reconheceu aqui em Juiz de Fora que falhou nesse sentido, e a gente precisa dar passos no sentido de fazer com que a gente consiga trazer para dentro do partido essa representatividade que é tão importante. Né? E não estou falando só sobre questões de discurso. Existem indicadores, existem pesquisas que demonstram que a representatividade é importante, que a diversidade é importante, e a gente precisa amadurecer a partir dessa noção. A gente precisa mostrar que, enquanto partido político, a gente também quer dialogar com as classes menos favorecidas, com as minorias, para que a gente consiga, de fato, ser partido representativo e consiga chegar em lugares que a gente não está conseguindo chegar. Outra pergunta. Por que ouço falar que o liberalismo do Novo tende a prejudicar o direito dos trabalhadores? Bom, acho que a gente precisa dar um passo atrás, né? As normas trabalhistas brasileiras, elas datam do início do século XX, né? Ainda do governo de Getúlio Vargas. A gente já viveu de lá para cá uma série de transformações sociais e econômicas que não foram interpretadas, não foram traduzidas para o nosso direito trabalhista, sequer para o nosso direito civil. Acho que a gente ainda precisa amadurecer muito nesse sentido. A gente precisa, então, repensar toda essa lógica processual, toda essa lógica do direito trabalhista, do direito civil, para a gente ver como que a gente adapta o direito às necessidades que a gente tem hoje. Não é adaptar as novas realidades ao direito que a gente tem, mas pelo contrário, adaptar o direito para a gente que é advogado, a gente aprendeu isso lá com o Cláudio Toledo, na Faculdade de Direito, a gente precisa adaptar o direito à nova realidade. E a gente só vai conseguir fazer isso repensando as formas de contratação, repensando a lógica, inclusive, do direito do trabalho. O fato não é o liberalismo, o neoliberalismo ou o que o Novo prega. O fato é a nova realidade que já está posta, que demanda novas soluções jurídicas para a realidade que a gente tem e que a gente precisa seguir nesse caminho, senão a gente vai ser totalmente quadrado, a gente não vai ser adaptado e a gente não vai estar acompanhando as tendências, inclusive mundiais, de adaptação do serviço, do trabalho para as realidades que a gente tem hoje. Vou aproveitar só para ilustrar essa sua resposta. É o caso assim, emblemático do Uber. Recentemente, a gente teve algumas decisões de alguns tribunais aqui no Brasil reconhecendo o vínculo de emprego de motorista de aplicativo. E essa é uma questão, quando a gente conhece, eu não analisei as provas de cada processo, mas quando a gente conhece um motorista, como eu tenho amigos, a gente sabe que dificilmente existe realmente os requisitos da relação de emprego, né? E a gente outro dia eu vi um dado de que o Uber tem como prestadores de serviço um número de mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Nenhuma empresa brasileira tem esse número de empregados. A maior empresa que tem mais empregados no Brasil tem um número de mais ou menos 70 mil empregados. Está falando de 1 milhão de prestadores de serviço, 70 mil. O Uber conseguiria contratar 1 milhão de empregados? Nessa legislação trabalhista, engessada, difícil, cara, não. É você proibindo atividades no Brasil, porque empregar 1 milhão não vai ser possível. Exatamente. Né?
Se a gente for pensar nessa lógica de manter as formas de contratação que a gente tem hoje, infelizmente, e aí não só para o Uber, eu acho que é um caso mais clássico, se a gente for pegar os próprios entregadores, mas também a pequena startup que tem um novo modelo de contratação, que ela está assumindo riscos muito grandes para o próprio negócio, como é que ela não vai, de alguma forma, repassar esse risco para o trabalhador, que sabe desde o começo que ele está entrando num negócio que é arriscado, mas que ele se preparou para isso, que ele sabe que se o risco for concretizado para o lado positivo, ele também vai ter um ganho positivo para o lado dele. Como é que a gente não vai dividir esse risco, ainda que não igualmente, mas a gente não vai dividir esse risco para quem está envolvido no processo? A gente precisa repensar toda essa lógica do direito trabalhista, do direito civil, para adequar, como eu já disse, as novas necessidades que a nova economia está nos pondo. Assim. A gente precisa ser mais célere, inclusive, na adequação dessas necessidades para dentro do direito. Excelente. Fernando, queria te agradecer essa oportunidade, das pessoas te conhecerem um pouco o que você tem para dizer sobre o Partido Novo, que é um questionamento que sempre chega para mim. E torço para que você não desista. Acredito realmente que tem uma geração diferente vindo aí, com outra mentalidade, querendo fazer diferente, porque o modelo que a gente viu até aqui não funciona. Entra governo, sai governo, as questões continuam as mesmas, não importa o gabarito, o partido, que seja. Então a gente precisa de uma nova mentalidade. Eu acredito muito nisso nessa geração que está chegando aí, que já está mostrando resultado. Eu espero que Juiz de Fora tenha uma pessoa assim. Juiz de Fora merece. Juiz de Fora é muito estratégica, só que parece que deu uma parada no tempo. Então eu torço para que você não desista e que mais pessoas venham também, como você. Natália, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia. E como acho que a gente tem que sempre repensar, e como liberal, o governo não vai nos dar tudo que a gente precisa. A gente tem que sempre ter essa certeza. Porque as transformações partem, sobretudo, da vontade de pessoas inconformadas com a realidade que agem para essa mudança. A cadeira na Câmara seria uma forma da gente promover a mudança institucional lá de dentro. Mas a gente tem muito para fazer aqui do lado de fora. A gente só precisa se juntar e fazer as coisas acontecerem. Acho que minha campanha e as pessoas que agregaram ao longo do projeto mostraram isso. São pessoas que ainda estavam inconformadas, que não sabiam muito como retribuir, mas que têm essa vontade latente. A gente precisa juntar essas pessoas todas e fazer projetos para a nossa cidade e, de fato, a gente conseguir transformar. E aí que, em breve, a gente não depende mais de um Fernando ou de um outro candidato lá dentro da Câmara, porque as coisas aqui do lado de fora vão estar funcionando e a gente vai conseguir estar pressionando a Câmara, pressionando a Prefeitura para que as coisas aconteçam, porque a gente tem uma força da sociedade civil que é de onde saem as grandes mudanças para o nosso país e que já saíram para a humanidade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e um grande abraço a todo mundo que assistiu a gente. Tchau. Tchau.